A paz do Senhor Jesus, Igreja Tanque de Betesda de Varriçai. Eu sou o pastor Fabrino, estou gravando mais uma palavra de Deus para nossas vidas. Hoje, terça-feira, nós estamos aqui ainda em quarentena, mas a igreja não para. A igreja somos todos nós que estamos unidos no amor de Cristo, perseverando até o fim e sempre fazendo aquilo que agrada ao Senhor Jesus. Eu queria meditar com vocês hoje na palavra de Deus que está em 2 Crônicas, capítulo 32, do versículo 14 ao versículo 21. E diz assim a palavra de Deus: De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então o vosso Deus poderia livrar-nos das minhas mãos? Isso aqui é Senaqueribe, o rei da Síria, dizendo ao povo de Deus: de todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Sendo assim, como então o vosso Deus poderia livrar-nos das minhas mãos? Portanto, não vos deixei iludir por Ezequias, que esse sujeito não vos engane desta maneira. Não lhe deis crédito, pois nenhum Deus da nação alguma, nem de reino algum, teve poder para livrar o seu povo dos meus exércitos, nem das mãos dos meus antepassados. Vosso Deus tampouco vos conseguirá livrar das minhas garras. Os oficiais de Senaqueribe esbravejaram ainda mais impropérios contra o Senhor Deus e contra o rei Ezequias, o seu servo. Senaqueribe então escreveu cartas para blasfemar por escrito do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele desafiando, assim como os deuses dos povos das outras nações não puderam livrar o povo deles das minhas mãos, da mesma maneira o Deus de Ezequias não livrará sua gente das minhas garras. Em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém, que estava sobre a muralha, com o objetivo de os atemorizar e os desesperar, e com isso conquistarem toda a cidade. Gritaram ultrajes contra o Deus de Jerusalém, da mesma forma como ridicularizavam os deuses das nações pagãs, que de fato não passam de obras produzidas pelas mãos humanas. Diante de toda essa situação amedrontadora, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração a Deus nos céus. Então o Senhor enviou um anjo que aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras, sob profundo sentimento de derrota e vergonha. Amém? Feche seus olhos agora onde você está. Vamos pedir a Deus que traga revelação da palavra aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós estamos diante da Tua palavra e clamamos que o céu possa se abrir sobre nós, meu Deus, nos dando entendimento e aplicação da Tua palavra para os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Então, essa palavra da 2 Crônicas, se não me engano, nós pregamos uma parte dela na igreja já. Essa palavra diz respeito ao rei Senaqueribe, que estava sitiando Jerusalém, e Ezequias tinha feito ali algumas providências. Ezequias tinha já consultado o Senhor, consultado os anciãos, tinha tomado medidas para se vigiar, para vigiar a cidade, se precaver da investida do rei da Síria. Contudo, essa parte que nós lemos diz respeito ao comportamento de Senaqueribe, o inimigo de Israel, contra o povo de Deus, dizendo para o povo de Deus: por que vocês confiam nesse Deus? Por que vocês continuam confiando em Ezequias? Por que vocês continuam confiando em Isaías, o profeta de Deus? Porque esse Deus é o mesmo dos outros deuses. Eu aniquilei todas as nações. E de fato, Senaqueribe já tinha invadido outras terras, e naquelas terras existiam outros deuses, deuses pagãos. E Senaqueribe invadiu, destruiu os altares e subjugou toda a população. E ele estava para fazer isso em Jerusalém.
em Jerusalém, ele invadiu Jerusalém e estava tentando invadir Jerusalém, e contudo, a situação era que o povo de Deus estava sendo alimentado pela palavra através do rei Ezequias e através do profeta Isaías. Nós vemos que a primeira medida que Senaqueribe fez é desacreditar o Deus de Israel diante do povo. Ele tomou medidas para que o povo ficasse amedrontado, com dúvidas a respeito do próprio Deus. E muitas vezes nós vemos isso, nós colocamos nossa esperança nas coisas deste mundo. Nós colocamos a nossa esperança nas providências humanas. E esquecemos que a palavra de Deus tem promessa para a nossa vida. Quem anda com Deus tem que estar acostumado a andar no sobrenatural de Deus. Se você limita o agir de Deus ao seu natural, você vai estar cultuando não a Deus, mas cultuando ao homem. E eu digo mais, uma coisa que o diabo quer é que você cultue o homem. Muitas pessoas acham que o diabo quer ser cultuado. Muitas pessoas acham que o diabo quer um altar para ele. O diabo não quer um altar para ele. O diabo quer que o homem acredite no homem. Vocês estão me entendendo? O diabo quer que o homem tenha fé no próprio homem. E com isso passe a acreditar na capacidade do próprio homem. Acreditar apenas nas medidas que o homem decreta. E nós vemos aqui que muitas vezes nós temos incapacidades que nos limitam e podem nos levar a derrotas. A palavra de Deus diz que Senaqueribe estava fazendo o povo desacreditar em Deus, dizendo que faria com o povo de Jerusalém a mesma coisa que fez com os outros povos, que nenhum Deus impediu ele de invadir uma terra. O povo já estava amedrontado, né? E você pode perceber isso no verso 18. No verso 18 diz que, em seguida, todos os comandantes e servos de Senaqueribe bradaram na língua dos judeus contra o povo de Jerusalém. O que isso significa? Está dizendo que os de dentro, as pessoas que aparentemente se compreendiam, porque falavam a mesma língua, agora estão dividindo. O que acontece diante de uma situação de destruição, uma situação de terror? Aparentemente, as pessoas começam a colocar, a exteriorizar quem de fato elas são, né? O crente, você só vai saber se é crente depois que passar pela prova. Aqui nós estamos entendendo que pessoas de dentro, porque falavam a mesma língua, mas elas não eram como os de dentro. Elas já eram o quê? Do exército de Senaqueribe. E muitas vezes tem exército de Senaqueribe dentro da igreja. Como assim, pastor? Porque quando você diz que não confia em Deus e começa a colocar dúvida naquilo que Deus pode fazer, você não está no exército de Deus mais. Você está no exército do inimigo. Porque além de jogar no time adversário, você está plantando dúvida e sendo pedra de tropeço para o exército, para os combatentes de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que eles bradaram na língua dos judeus, porque quando você vê uma pessoa de dentro afrontar o próprio Deus, aquele Deus que ele também conhece, isso planta uma dúvida no teu coração. E ontem, um dia desses, nessa semana ainda, eu vi um comentário em alguma rede social dizendo que o Covid-19 não é o capeta. O Covid-19 não precisa de oração nem de campanha de oração, porque ele não é o capeta. Isso é uma baita de uma falta de insubmissão ao nosso Deus. Porque a palavra de Deus diz que todas as coisas nós devemos colocar no altar dele. Todas as nossas aflições nós devemos depositar no Senhor, porque o Senhor é aquele que transforma nossas aflições, nossas lágrimas em alegria. Você não deve passar por uma aflição achando que a sua aflição terá solução através das mãos de um homem. E quando você fala que você não deve
combater uma situação de aflição através da oração, você está dizendo que não deve se socorrer de Deus, que Deus não é bem-vindo na tua luta, que dessa luta você tem capacidade para sair. E não é exatamente isso que nós estamos vivendo. Você não pode dizer para si mesmo que tem capacidade para sair de uma luta se você não conhece o potencial do teu inimigo. O exército de Israel nunca entrou numa luta confiando em si mesmo apenas. Ele sempre saía com a bênção de Deus. Porque quando saía sem, nós vemos algumas passagens, quando saía se precipitando. Precipitar é colocar algo à frente de outra coisa. Quando você coloca você à frente de Deus, ou a tua capacidade à frente daquilo que Deus é, você está dizendo que você tem condições de enfrentar o teu inimigo sozinho. E Deus respeita a tua opção. Deus respeita a tua opção. Nós não estamos aqui para trazer uma divisão entre o povo da igreja, mas sim para trazer uma conscientização de que todas as aflições nós devemos depositar confiança em Deus. Porque se você tira Deus do teu campo de batalha, você pode tirar a vitória da tua linha de frente. Pode ser que a vitória nunca chegue, porque você tirou o melhor jogador, ou o único jogador que pode vencer uma batalha. E de fato vencê-la contra um inimigo invisível, que é um vírus. Então nós vemos aqui que Ezequias, ele não se deixou abater por essas situações, não deixou que o povo esmorecesse na fé, porque ele sempre trazia a palavra de Deus para o povo. E nós vemos no verso 20 que de toda a situação amedrontadora que Senaqueribe estava aprontando, ainda assim o rei Ezequias, juntamente com o profeta Isaías, clamaram em oração a Deus nos céus. O verso 20 diz isso. Quando você para de clamar em oração, você para de pedir socorro. Se você parar de pedir socorro, Deus para de intervir na sua vida. Nós vemos em Eclesiastes capítulo 10, versículo 12, diz que as palavras da boca do sábio são agradáveis, mas os lábios do insensato o devoram. Não seja insensato no meio de uma batalha. Não começa a dizer que o homem tem capacidade para vencer todas as coisas. Você é um cristão. Quando se diz cristão, você acredita num Deus vivo, Emanuel, Deus conosco. Acredita no Espírito Santo que age através de você. Se você acreditar no seu potencial apenas, você está jogando no time do adversário, você está cultuando um homem, uma visão humanista que endeusa o próprio homem. Isso é a obra do inimigo. É isso que o inimigo quer. Que você pense que pode sair dessa situação sozinho. A palavra de Deus nos manda ter prudência, nos manda ser vigilantes, mas manda clamar o socorro ao céu. Aonde você tem clamado o teu socorro? Ou melhor, aonde você tem depositado a tua confiança? Nas suas medidas de prevenção? Eu tomo medida de prevenção aqui em casa. Eu deixo meus sapatos na porta da casa, eu uso álcool em gel, mas nós não devemos deixar de pedir socorro a Deus. Nós não devemos parar de orar. Por quê? Quando Ezequias e o profeta Isaías clamaram, olha o que Deus fez no verso 21. Então, o Senhor enviou um anjo. Esse anjo aniquilou todos os experientes soldados, líderes e oficiais no próprio acampamento do rei assírio, de forma que este bateu em retirada para suas terras, sob profundo sentimento de derrota e vergonha. Deus está dizendo que vai enviar um anjo e vai jogar o seu inimigo para fora da tua terra. Vai afastar o teu inimigo, ele vai sair envergonhado. Mas para isso Deus tem que intervir. Para isso Deus tem que entrar na batalha. Você não pode deixar Deus de fora. Você não pode ter dúvidas de quem é Deus na sua vida. Você não pode estar travando uma luta apenas com a sua própria força. Está na hora de você ter um culto lógico. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, diz sobre o culto lógico. Muitas pessoas dizem culto racional. Eu não gosto de usar a palavra racional, porque culto ele nunca vai ser racional.
Culto lógico significa, se você ler, vamos lá em Romanos capítulo 12, você vai entender o que eu estou falando. Diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. O que é culto lógico? É quando você representa o culto através da tua própria existência. Você é um culto a Deus, aonde você vai, você é um culto a Deus. Como assim, pastor? Com as suas ações. São ações que agradam a Deus. Ações que agradam a Deus. Nós vimos aqui em Eclesiastes 10, 12, o que agrada a Deus? Aquilo que vem da sabedoria de Deus. Sabedoria que sai da nossa boca. Fé, perseverança. O culto lógico é quando você é o culto através das suas ações, das suas reações. Lógico porque está ligado à tua própria existência. Vocês entenderam? E olha o versículo 2 de Romanos capítulo 12. Diz: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. O sistema está mandando você acreditar no homem. O sistema está mandando você acreditar na capacidade do homem. Pessoas de dentro, pastores, líderes, diáconos, estão começando a duvidar do potencial do teu Deus. Você não pode duvidar do potencial do teu Deus. Deus manda você estar vigilante, ter vigilância sobre as palavras que saem da tua boca, agir com sabedoria, ser um culto lógico através das suas ações. Você tem que dizer palavras de esperança e não de caos. A gente já colocou isso aqui. Você tem que cultuar a Deus de maneira que o agrade. Isso é chamar Deus para a batalha. Você não vai travar essa batalha sozinho. É através da intervenção de Deus que nós vamos vencer isso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Hoje, essa breve palavra, nós vamos estar voltando amanhã. Amanhã é o nosso culto. Então, aguarde mais. Em nome de Jesus, que Deus os abençoe e os proteja. Amém? Deus abençoe.